Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro dos Salmos de Davi, no capítulo 34. Todos de pé, por favor, para ouvir a leitura. Livro dos Salmos, capítulo 34. Certo, Bruno? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos queridos. Irmãos amados, está diante de nós essa palavra de um dos salmos que Davi escreveu. Os irmãos vejam que aqui no subtítulo diz Salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, que o expulsou e se foi. Queridos irmãos, tudo na nossa vida, como numa construção, independente do tamanho que ela tenha, é necessário que haja um preparo, um mínimo de planejamento. Quando a gente vai para o sítio do meu sogro, que é no interior de Minas, a gente usualmente vê aquelas casinhas que os blocos é feito assim, ó, de amarração, que fala, irmão Silvano? Sem coluna, né? E a gente já fica pensando, meu Deus, você vai cair. Bom, cair, nunca vi cair, mas coragem de ficar embaixo, a gente não tem, não. Então, é necessário que haja um mínimo de planejamento, um mínimo. E nós precisamos ver a obra de Deus, o Espírito Santo de Deus, como uma estrutura extremamente complexa e com a mesma intensidade organizada. O reino de Deus é extremamente organizado, em todos os sentidos. Quando nós olhamos para a igreja como instituição, e nós, por qualquer motivo que seja, achamos que não devemos estar presos a essas concepções que para nós soam humanas, de organização, de hierarquia, que faz parte da organização, nós dificilmente nos aproximaremos de Deus. Veja, irmãos, o homem
É só um instrumento na mão de Deus. Ontem não foi o irmão Eni que pregou a palavra? Hoje sou eu. Amanhã pode ser outro irmão. E depois outro. E quantos Deus achar que deve usar. Entretanto, o nosso Deus, como disse aos irmãos, é organizado. O céu tem hierarquia. Anjos, querubins, serafins, arcanjo, um arcanjo só, que é Miguel, príncipe dos exércitos celestiais, Deus na pessoa de Jesus, que aconteceu com o Senhor quando foi batizado por João. Não foi? Não desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba? E do céu ouviu-se uma voz muito alta que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Glória ao nome santo do Senhor. Por que o irmão está dizendo isso, irmão? A bem da verdade, não faço a menor ideia, porque é o Senhor que manda a palavra. Mas, irmãos, é necessário que nós observemos que cada um de nós, na obra de Deus, tem a sua atribuição. Assim como uma empresa é organizada, a obra de Deus também é organizada. Os discípulos que mandavam em Jesus, ou Jesus que mandava nos discípulos? Quando Paulo empreendia suas viagens missionárias, ele era líder ou ele era liderado? Não é, irmãos? Cada um tem um lugar, cada um tem uma função. E o reino de Deus se dá em nós assim, de forma organizada. Dito isso, para que nós entremos nessa palavra, que Deus me trouxe na hora da oração, é necessário que toda essa estrutura também deve estar em nós, como cristãos. Independentemente da nossa vida secular, da nossa vida material, mas da nossa vida espiritual. Um crente que não ora, por exemplo, é um crente que não crê em nada, é um crente que não recebe nada, é um crente que reclama de tudo, é uma pessoa amarga de espírito. Por quê, irmãos? A única forma de exercitar a nossa fé é através da oração. Se eu não exercito a oração, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não agrado a Deus, eu posso estar perto dele? Absolutamente, eu estou longe dele. E se eu estou longe dele, como eu fico? Como fica a terra no inverno, que ela está mais longe do sol? Fria, seca. Ela sofre as consequências da ausência do sol. Já no verão, que ela está mais próxima, ela sofre com a proximidade do sol. Irmãos, que nessa noite, Deus coloque em nosso coração um espírito de autorresponsabilidade, dizendo: Deus, eu sou responsável pela minha salvação. Eu sou responsável para que os teus planos se executem em mim. Eu sou responsável para que a tua presença venha até a mim, pois o Senhor disse: aquele que vier a mim, jamais o despedirei vazio. Se eu não estou recebendo alguma coisa, é porque eu não estou indo até o Senhor ainda. Mas eu vou à igreja, irmão. Mas vir à igreja e estar na igreja são duas situações completamente distintas. Vir aqui de corpo, mas não vir de alma, de coração. E como que chega a comunhão? Através da concentração. Você condiciona a tua mente a pensar em Deus, a buscar a presença de Deus. Isso leva tempo. Qualquer oração que um crente faça, com menos de 3, 4 minutos, não serviu para nada espiritualmente falando. Aquela oração, aquele devocional, sabe o que é devocional? Aquele que você faz para Deus, só você e Deus, ninguém vê. É só entre você e Deus. Pedro falava de um culto racional, que é aquele que é feito através da nossa razão. Eu compreendo Deus com toda a sua complexidade e toda a estrutura que Ele tem. Eu compreendo que tudo isso foi inserido dentro do meu coração. Veja, irmão, tem um pedacinho de Deus aí dentro de você. Tem uma centelha, alamaia. Tem uma faísca de Deus aí dentro de você. Tem uma chama aí dentro de você. Você precisa buscar. Pedro falou dessa chama interior.
desse fogo, esse fogo que abrasa os nossos corações, alamaia, essa presença santa que envolve a nossa consciência, que envolve o nosso ser. Eu sei o que está acontecendo à minha volta, eu reconheço todas as dificuldades, mas eu vivo numa bolha chamada fé, glória a Deus. Nada dessas coisas me poderão afetar, nada dessas coisas me poderão demover do propósito da minha salvação. Irmão, irmã, esteja você passando o que estiver essa noite, Deus te manda a palavra e te diz: eu vou acender a minha chama dentro do teu ser. Santo é o Senhor. Calamacia lá, canta lá, maia. Eu vou acender essa chama dentro do teu coração. Eu vou fazer com que o meu espírito tome conta da totalidade do teu ser, de dentro para fora, de fora para dentro. Eu vou te fazer um ser espiritual na minha presença, diz o Senhor. Santo é o Senhor Jesus, irmãos. Ao longo do tempo, é bíblico, a palavra diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. De muitos. Queira Deus que nós não estejamos inseridos nesses muitos. E se estivermos, que essa chama se acenda dentro de nós. E que ela nos tire dessa frieza espiritual, em nome do Senhor Jesus. Nós nos distanciamos tanto de Deus, que se alguém dá um glória na igreja mais alto, se alguém sapateia na igreja, se alguém fala em língua, parece que está acontecendo um assassinato, está acontecendo um crime. Nós não estamos acostumados com as coisas espirituais. Irmãos, olha, vou dizer para os irmãos, vou pregar o que Deus está pondo no meu coração, irmão. O Senhor manda dizer à sua igreja: prepara-te, prepara-te, minha serva, prepara-te, meu servo, porque eu não vou gotejar sobre a tua cabeça, eu vou derramar sobre a tua cabeça a unção do meu Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Eu vou derramar sobre a tua vida uma unção diferente. Eu vou chegar com você a águas mais profundas. Eu vou te inserir ainda mais profundamente no meu reino. E vou te mostrar os mistérios que você ainda não sabe. Eu vou te ensinar a orar. Vou te ensinar a crer. Vou te ensinar a resistir ao diabo. Vou te ensinar a crer na minha palavra. Vou te ensinar a anunciar o meu evangelho. Você não vai ser mais crente nem menos crente que ninguém. Ninguém precisa saber da tua comunhão. Mas você saberá quem é o teu Deus, irmão. Crê nisso, irmão. Crê, irmandade. Vocês que estão aqui, crê nessa palavra. Dá glória a Deus, irmão. Porque o Senhor te diz: eu venho saltando sobre os montes com a tua bênção na minha mão. Segura na minha mão. É necessário, irmãos, que desesperadamente, ansiosamente, como aquele que busca pela sua própria vida, nós busquemos esse revestimento espiritual. Mais do que nunca buscamos. Nos anos de 1900 e pouquinho, eu não me lembro, veio, Brunão, no Google, quando foi o avivamento da Rua Azusa, 1900 e pouco, juntavam-se tantas pessoas na casa onde eles se reuniram, que o assoalho da casa começou a ceder. Haviam pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo e falavam em línguas ininterruptamente por dias. Havia um cômodo, 1906, havia um cômodo que era cheio de bengala, muleta, cadeira de roda, óculos,
tudo que era tipo de auxílios para enfermidades, que o Senhor ia curando. O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? O que aconteceu com o nosso Deus? Quando foi que Ele encurtou o seu braço para nós? Quando foi que o nosso Deus se deixou vencer pela iniquidade? Quando foi que o nosso Deus diminuiu a força da sua palavra? Sendo que ela é pregada todo dia, toda hora, em todo lugar. A nossa nação é uma nação predominantemente cristã, independente das suas raízes, mas que crê em Cristo Jesus. Como pode o país que tem a maior parte da água do mundo, um país que tem as terras mais produtivas do mundo, um país que tem o povo mais acolhedor do mundo, que é o brasileiro, como pode, irmãos, isso aqui não ser uma potência? Como pode isso aqui não ser um país de gente rica, instruída, sábia? É uma luta para a gente fazer uma faculdade, é uma luta para as crianças terminar o ensino fundamental, é uma luta para ter o pão de cada dia na nossa mesa. E os que alcançam alguma coisa, na sua grande maioria, foi de forma desonesta, sem sinceridade, sem pureza de coração. Irmãos, eu vou lançar um desafio para o inferno essa noite por essa palavra, e vou pôr meu pescoço na guilhotina no nome do Senhor Jesus. Eu creio, glória o nome do Senhor, como Abraão levou seu filho para ser imolado. O seu filho perguntou: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas e o cordeiro, onde está? E o pai disse, Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Eu vou pôr minha cabeça na guilhotina e o meu Deus proverá o cumprimento dessa palavra. Alamaia e Alamanaia, Jesus, daqui a algumas horas estará só essa palavra publicada no YouTube, e eu quero pedir para que vocês compartilhem essa palavra. Anuncia ao Brasil, a essa nação, a bênção de Deus está chegando nesse lugar. Glória ao nome do Senhor. Avisa a nossa irmandade, avisa o ministério da igreja, avisa o povo de Deus, o tempo da prosperidade espiritual está chegando. O Senhor vai mexer nos governos, o Senhor vai mexer nas grandes empresas, o Senhor vai mexer nas grandes multinacionais, que vêm aqui e roubam o nosso povo e a nossa riqueza. O tempo do roubo acabou. Se a igreja de Deus orar, se a igreja de Deus se revestir de tudo que é do céu, os lobos, os roubadores, os tosqueadores das ovelhas serão, irmãos, fulminados no nome do Senhor Jesus. E o Senhor manda uma profecia por essa palavra, por esses poucos dias, um grande governo do diabo vai cair nessa nação, irmão. Alguém que engana muitos e muitos multidões vai ser arrancado no nome do Senhor Jesus. O Senhor abriu a caça às raposas e às raposinhas que estão em volta da vinha. A vinha do Senhor está em flor. Igreja, dá glória a Deus. Se reveste agora dessa palavra. Abre a tua boca, glorifica o teu Senhor. Deus te diz: a minha estrutura do milagre está completa nos seus mínimos detalhes. Não faltará nada, diz o Senhor. Não faltará nada para a minha igreja. Até os filhos dos leões, que são os reis da selva, sentem fome e passam falta das coisas. Mas os que creem no Senhor não têm falta de nada. Não tem falta de nada. E quando ele escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele sabia o que estava dizendo.
Irmão, nós vamos agora profetizar sobre a tua vida um espírito de profecia na tua boca. Deus vai pôr uma bênção agora nos teus lábios, como o anjo que Isaías viu. O que o anjo não pôde pegar com a mão, passou nos lábios de Isaías. Essa palavra é uma brasa viva, ela vai ser passada nos teus lábios agora. Vocês aí através da live, vocês aqui dentro da igreja, profetiza agora para a tua cidade onde você mora. Fala, Barueri é uma bênção, Santana de Parnaíba é uma bênção, aonde eu moro é uma bênção, Osasco é uma bênção, lá em Vitória no Espírito Santo é uma bênção, lá em Sorriso no Mato Grosso é uma bênção. Fala aí agora, irmão, profetiza sobre a tua cidade, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre os teus filhos. Sabe o que Deus mostra, irmão? Tem alguém sendo tomado pela glória de Deus na sua casa. Deus me mostra pessoas na frente da televisão, sentado no sofá, e a glória de Deus descendo sobre a tua cabeça. O que você não recebeu aqui na igreja, você vai receber na tua casa. O que você não recebeu nos teus melhores anos de crente, você vai receber essa noite. Hoje eu vou tomar conta da tua vida, hoje eu vou tomar conta do teu ser, hoje eu vou tomar conta da tua história, da glória a Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da glória de Deus. E a você, Satanás, Jesus Cristo te repreende dessa nação. Jesus Cristo te repreende dessa família. Jesus Cristo te repreende dessa cidade onde você está fazendo um arraso. O diabo faz a panela, mas não sabe fazer a tampa. Pega uma arma nova aí, meu irmão, em nome de Jesus. Pega uma virtude nova em nome de Jesus. E creia no teu Deus. Faça orações com mais frequência. Faça jejum. Congregue mais. Examine as escrituras. Você está sendo alistado para uma grande guerra espiritual. Para uma grande guerra espiritual. Para uma grande obra que se fará na tua casa e na tua família. E o Senhor te diz, mais uma vez, a tua casa será chamada casa de oração. E os meus planos prevalecerão na tua vida. Tu não sentirás falta de nada. Tu não sentirás falta de nada, minha irmã. De nada, meu irmão. Porque a palavra de Deus te diz, eu vou suprir todas as tuas necessidades. Está se fechando por essa estrutura complexa como nós, de forma muito simples, porque eu sou limitado em conhecimento, tentamos exemplificar a irmandade. Essa estrutura está entrando numa nova fase na tua vida. O Senhor te diz, eu me apresentarei agora de forma diferente para você. Quando Cristo morreu e foi ressuscitado, Ele não ressuscitou com a mesma aparência. Ele ressuscitou transfigurado. Por isso que a palavra diz da multiforme graça de Deus. Ela se apresenta numa enfermidade, se apresenta ganhando um rio de dinheiro, se apresenta na morte, se apresenta na vida. O vô dos meninos aqui, do Simon, da Késia, enfim, tio do irmão Cleiton, do irmão Zé Hilton, converteu mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Não foi isso? Eu atendi o funeral, estava lá. E a gente não entende, mas converteu mais na morte do que na sua vida. E tudo é plano de Deus. E há outras casas que nasce uma criancinha e através daquele nascimento, uma família inteira se converte ao Senhor. Multiforme, diferente, cada um de nós é um vaso é mais estreito em cima, mais largo embaixo, mais estreito embaixo, mais largo em cima, mais esticado, mais comprido, mais redondo, mais quadrado, mas tudo é vaso, e na medida que o líquido é despejado dentro dele, o líquido toma a forma do vaso, multiforma, glória ao nome do Senhor Jesus. Não é uma forma para todos nós, é uma forma para cada um de nós, glória ao nome santo do Senhor. E Deus diz pela sua palavra, a minha maneira e na sua forma, eu vou fazer uma obra na tua vida essa noite, uma obra espiritual agora, um derramamento espiritual agora, um batismo com o Espírito Santo agora, uma virtude nova agora, uma tomada de glória nova agora na tua vida. Abre a tua boca, dá glória a Deus,
Shekinah, hoje eu vou te encher da minha graça, hoje eu vou te encher de alegria, hoje eu vou te encher de fé. O adversário vai saber quem é o teu Deus. E aí, irmão, as coisas vão mudar na tua vida. E aquele que te perseguia vai cortar a volta do teu caminho no nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, creiamos nessa palavra e nos preparemos. Avisa o povo, vem vindo uma grande chuva de bênção sobre essa nação. E no nosso meio, nos evangélicos, essencialmente, que conhecemos a palavra de Deus também, o Senhor manda avisar. A finalização dessa minha estrutura é perfeita. E eu vou fazer uma limpeza na minha obra. Anda, sia, anda lá, cantai, alama. E alama, surya, alama, cantai. Anda lá, minha celiare, cantai, louvor de Yeshua. E diz o Senhor, glória, eis que diz o Senhor à sua igreja, eu mesmo, o Senhor, me levanto do meu trono para terminar a boa obra que eu comecei. Glória ao nome do Senhor. E a minha igreja não será mais enganada, os corações não serão mais enganados, o pecado não estará mais sobre o meu povo, o sabão do lavandeiro está vindo aí, a libertação está vindo aí, a glória nova está vindo aí, o Pentecostes de novo está vindo aí, o derramamento do Espírito Santo está vindo aí. Igreja, prepare-se em consagração, famílias, preparem-se em consagração, como alguém que se prepara para uma grande chuva, diz o Senhor Jesus, eu venho vindo aí, saltando sobre os montes, preparando a minha igreja para o novo de Deus, irmão. E as seitas, os monopolizadores da graça, aqueles que tomaram conta do céu e fizeram dele um condomínio privado só para a sua igreja. Vai um recado para vocês: a minha mão está levantada contra vocês. Quando o povo de Israel fugia dos egípcios, o Senhor fazia com que os carros dos egípcios andassem dificultosamente. E o Senhor manda dizer: eu vou tirar o pão da vossa mesa. Eu vou tirar a palavra daí, diz o Senhor, e o meu povo vai sair daí. Glória ao nome do Senhor. E a minha mão está levantada, e a minha igreja será liberta dessa prisão espiritual, a minha igreja será liberta dessa prisão do diabo. Igreja, hoje o Senhor derruba a cerca, hoje o Senhor tira as correntes, hoje o Senhor quebra os cadeados, hoje o Senhor liberta a igreja para dar glória a Deus. Não é irmão Rodrigo, não é irmão Heine, não é Samuel Trevisan, não é João Marco, não é Cláudio Marsola, não é diabo nenhum, é a palavra de Deus. A palavra te diz: seja liberto. E o homem que tomar para si a glória da palavra será comido de bicho. Mas o povo de Deus, esse sim, estará liberto para a glória do nome do Senhor Jesus. Seja liberto, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Se até hoje te puseram um cabresto e te disseram que você está lançado no inferno, aquele que ama a tua alma te diz: eu te dou libertação essa noite. Pega teu instrumento, pega tua roupa de congregar e vem para a casa do Senhor. Louva a Deus com alegria. Não tem homem que te impeça. E a nossa Constituição garante a todos direito de culto. Entra no culto, participa do culto, toma a Santa Ceia, chama hino, ora na igreja. Eu quero ver qual é o diabo que vai te impedir, diz o Senhor. Além da mão de Deus, discriminação religiosa é crime, passível de condenação de 6 meses a 2 anos de detenção. Então você está livre pela lei dos homens e pela principal, pela palavra de Deus. Você está livre para cultuar o Senhor e ninguém te impedirá.
E o Estado, e nem homem, e nem lei, e nem justiça te impedirão, porque o Senhor te diz, eu estou te libertando. E a palavra diz, quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu quero que a Irmandade aí da live agora, se você creu nessa palavra, se você está conosco nessa missão, fala agora aí, eu sou um cristão livre, eu sou um cristão livre, eu venho aqui, congrego na CCA, dou glória a Deus, eu vou lá com os irmãos da Deus e Amor, dou glória a Deus também, eu vou lá com os irmãos da Universal, dou glória a Deus também, eu vou lá com os irmãos da CCB, dou glória a Deus também, porque eu estou preso na palavra, onde tiver o pão eu estou comendo, se você tiver com muita fome, e você tiver 2.000 quilômetros da sua casa, você vai esperar chegar na sua casa, ou vai comer no primeiro lugar que tiver comida boa? Você vai comer no primeiro lugar, não vai, irmão? Então onde tiver a palavra, ali é a casa de Deus. Tá bom, irmão, a palavra? Profetiza, eu sou um cristão livre, eu sou um cristão livre, e o Senhor te diz, estás livre no nome do Senhor Jesus, estás livre no nome do Senhor Jesus, e fica aqui um recado para a nossa Irmandade, para o ministério da CCA, se por algum motivo, alguma liminar do diabo derrubar o nosso canal do YouTube, deixa a palavra pregada aqui para a igreja, ainda que amanhã nós não estejamos aqui, a palavra continuará soando nos corações. Espalhem essa palavra pelas redes sociais, espalhem as palavras em todo lugar que você puder. Poderá haver amanhã alguém que derrubará o canal do ar, mas ninguém derruba a palavra de Deus. Já derrubaram muitos outros canais, mas eu quero ver quem derruba a palavra de Deus. Então, irmão, creia na palavra. Você está livre pelo Senhor que te chama essa noite. E te diz Deus, a minha graça não é 4 paredes, a minha graça é Jesus Cristo, diz o Senhor, manifesto, impresso no teu coração. A graça de Deus é Cristo Jesus dentro do teu coração, irmão. Então creiamos na palavra e fiquemos em paz essa noite, porque o Senhor diz, eu estou começando hoje um novo ciclo na tua vida. Deus seja louvado. Bom, Cretinho, vem orar para nós. Glórias a Deus. Continuem aí, irmão, publicando. Eu sou um crente livre, eu sou um cristão livre. Oremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Soberano Deus e eterno Glória Pai, a Jesus. Criador dos céus e também da terra, mais uma vez, Senhor, prostrado diante da Tua santa e gloriosa presença, Senhor, no ato de agradecimento, meu Pai, por esse dia que o Senhor nos preparou, Senhor, Santo é o por um dia Jesus. de trabalho, Senhor, muitos estão cansados, Senhor, mas, Senhor, se despertou pelo Espírito Santo, meu Pai, para estar nos Teus átrios, Senhor, para buscar a Tua santa e gloriosa palavra, Senhor, para buscar o renovo, Santo é o Senhor, Senhor Jesus. para louvar e engrandecer o Teu santo e glorioso nome, porque, Senhor, hoje o povo está sofrendo, Senhor, uma opressão, meu Pai, do sistema, mas a Tua palavra, Senhor, veio nos libertando nesta noite, vai quebrando agora, Senhor, o Supremo, Senhor, Pai querido, toda, meu Pai, armadilha do inimigo contra o Teu povo na terra, Senhor, a nossa nação, Senhor, abençoou ela hoje, nesta noite, pela Tua palavra, que tudo aquilo, Senhor, que era maldição, Senhor, te transforme em bênção. Abençoa Teu povo na Glória a terra, Deus. Senhor. Por amor do Teu nome, Senhor, te pedimos. Abraça a nossa alma, Senhor. Tira toda ansiedade, toda tristeza, Glória a Deus. toda angústia, toda aflição, Glória Senhor. a Deus. Pai eterno e justo, por esta palavra, Senhor, faz-nos cantar na Tua presença, Aleluia, louvar e Jesus. engrandecer o Teu
teu santo e glorioso nome. Que caído seja, meu Pai, o ninho de Satanás. Ah, meu Pai eterno e justo, te rendemos graças por tudo, e só o teu nome seja sempre glorificado. Amém, Jesus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Jesus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. E Alamanaia, Jesus. Deus, aleluia. Deus seja louvado.